Glórias a Deus. Então vamos hoje abrir nossa Bíblia, a primeira carta de Pedro. Que o Senhor abençoe os irmãos que no futuro vão estar assistindo essa aula, que você também seja impactado, abençoado pelo Senhor, no nome de Jesus. Quanto a nós que estamos aqui, abra sua Bíblia aí, primeira carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler primeiramente o verso 15, depois você mantém marcado, que a gente ainda vai consultar esse texto, mas eu quero compartilhar com os irmãos que na semana passada, a participação dos irmãos foi muito abençoadora para mim. Cada qual colocando, aquilo que impactou, aquilo que foi marcante, o que Deus trabalhou no coração. E uma das coisas que foi falado é a respeito do nosso desconhecimento da nossa história como igreja e como conhecer essa história nos edifica, nos fortalece, nos desperta, E eu fui com aquelas palavras para casa, como nós precisamos, buscar conhecer nossa própria história. Porque quando a gente olha para o que está acontecendo agora, a gente tem a tendência de pensar o que será no futuro, já que agora está acontecendo isso. Mas seria muito bom se, diante das coisas que estão acontecendo agora, nós olhássemos para trás. Como Deus fez no passado? Como Ele agiu diante desses mesmos problemas que aconteceram lá atrás? E como Deus deu a solução para esses problemas? E isso, então, vai gerar em nós essa confiança e essa esperança de que o mesmo Deus nós servimos, o mesmo Deus, a Bíblia fala, Ele não muda, Ele não tem sombra nem variação de mudança, então Ele vai agir agora diante dessas circunstâncias. E na semana passada nós falamos a respeito de duas coisas assim que ficou para mim marcante, a respeito assim de como nós não valorizamos determinadas coisas, Como o credo, por exemplo, essa declaração do que eu creio de forma resumida, e foi muito jóia, eu vi, e também dos personagens. Das pessoas, desses homens e mulheres que viveram no passado, sem tudo à mão como nós temos, porque nós temos tudo à mão, mesmo a própria Escritura já à mão, o cânon fechado do Velho e do Novo Testamento, traduzida para a nossa própria língua, com comentários de pessoas que amam o Senhor acima de tudo e viveram uma vida ilibada. Então a gente tem comentários desses homens. A gente tem um material vasto, saudável, excelente, escrito em livros variados, incontáveis, que a gente não dá conta. E a gente tem um material maravilhoso na internet. Obviamente que na internet a gente tem que pôr em indicação, sondando o que está ali, porque ali tem de tudo. É como você vai ao mercado. Você pode voltar para casa com alimento saudável, capaz de nutrir sua família, ou você pode, com o mesmo dinheiro, os mesmos recursos, comprar coisas que vão fazer mal para a família. Não é assim? Então, a internet é como um mercado. Tudo está à disposição. O que é que você vai levar para casa? O que é que você vai tirar dali, se alimentar? Irmãos, tem tantos tesouros na internet. E basta, então, como a gente faz no mercado. A gente sai selecionando, não é assim? A gente olha a data de validade, a gente olha o produto, do que se trata, a gente olha tudo. Então, a aparência do produto, e a gente vai julgando, dependendo do produto, a gente para ali, lê a composição, não é assim? A gente tem sido orientado mais coisas para descascar e menos coisas para desembrulhar, não é assim? Que a gente deve levar para casa. E na internet, o descascar seria esse trabalho de ver a fonte. Mas tem muita coisa boa. E tem muita fonte boa jorrando muita água limpa que a gente pode beber, se dessedentar.
Então, nós podemos ter conhecimento dessa história através desses meios. E a gente tem aqui essa oportunidade, claro, como eu falei lá na primeira aula. Quando a gente vai falar sobre história, qualquer que seja a história, são os fatos que selecionamos, porque aconteceu muita coisa. Mas selecionamos alguns poucos fatos para exemplificar aquela história. Não é assim? Então, a história da igreja é da mesma forma. Mas eu estou muito motivada a ler e a estudar sobre esses homens e mulheres que viveram no passado. Nesse momento em que não tinham tudo pronto como nós temos e tudo à mão como nós temos. Porque ler sobre esses homens falhos, igual a mim e a você, nos fortalece muito. Porque eles estavam vivendo total dependência de Deus. E é essa forma que nós devemos viver, na total dependência de Deus, para nos sustentar e para nos fazer avançar. Então, 15 lá do capítulo 3 de 1 Pedro, diz assim: pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então, nós precisamos estar preparados, prontos, e sempre a glória é de Deus. Nós devemos sempre dar toda a honra, toda a glória, tudo para Deus e estarmos prontos para dar a razão da nossa fé. Por que você vive desse jeito? É Jesus. Como assim? E aí a gente aproveita a oportunidade, não é? Como que você consegue passar por essa situação? É Deus na minha vida. Ele tem me sustentado. E aí você aproveita e fala, né? Ah, mas eu tenho ouvido isso, aquilo outro. Não, mas está escrito, e eu creio na Bíblia, assim, assim e assim, né? E por que você não faz isso, aquilo outro? Porque eu estou vivendo aqui, mas eu estou olhando para a eternidade. Porque está escrito. E aí a gente vai assim, o Senhor vai nos sustentando. Então, eu quero ler aqui para os irmãos, olha que interessante. Os pais da igreja foram cristãos que escreveram e exerceram liderança na igreja nos primeiros séculos. Então, são chamados pais da igreja ou padres da igreja. A palavra padre é exatamente esse o significado. E aí a gente já falou aqui porque a gente tem preconceito com algumas palavras, não é? Porque ou já estivemos dentro da igreja romana, ou mesmo ouvimos falar e de alguma forma nós mantemos um certo preconceito, um conceito pré-estabelecido que nos afasta de conhecermos muitas coisas, né? E eu gostei muito da palavra do pastor Samuel na semana passada, ele nos incentivando a abrir mão dos nossos preconceitos para receber aquilo que é bom. O que não presta, que a gente faz? Joga no lixo, joga fora, abre mão, mas nós não podemos manter a casa. Eu acho até que o pastor usou esse exemplo na semana passada, né? Que se você abre a janela, entra ar puro, né? Mas entra poeira também, entra sujeira também, mas você não pode viver com a casa fechada o tempo inteiro. Então, da mesma forma, abrirmos mão dos nossos preconceitos e para receber tanta coisa boa. Então, esses pais da igreja, esse período da história é conhecido como cristianismo patrístico, exatamente por conta desses pais, né? Essa era patrística teve início com a redação do último livro do Novo Testamento. Nós estudamos aqui Apocalipse 95 depois de Cristo. E a morte do último apóstolo, que é o próprio apóstolo João, que morreu também na década de 90, né, do primeiro século. Então, significa que naquele período a liderança da igreja precisou passar por transição, porque se o último apóstolo morreu, quem é que vai liderar a igreja que agora está espalhada já pelo mundo conhecido? Lembra, quando Paulo morreu, certamente na década de 60, ele já estava ansiando vir à Espanha. Eu digo vir à Espanha, né, porque estava lá no Oriente Médio, já vindo para cá, para o Ocidente, vir à Espanha. Então, 30 anos mais tarde, quando provavelmente João morreu, imagine o quanto mais havia avançado a igreja. Mas quem seria a liderança agora? Uma outra coisa que nós devemos pensar é que se Paulo, na década de 60, estava tratando de problemas absurdos dentro da igreja, como as questões da igreja de Corinto,
Nós não podemos nos iludir em achar que a igreja estava em situação melhor em termos de necessidade de liderança séria. Vocês concordam comigo? A igreja estava precisando de liderança séria. Agora, todos os apóstolos morreram. Quem vai dar sequência se a igreja continua precisando? Vera, como é que podemos imaginar que a igreja continua precisando se Paulo escreveu essas cartas maravilhosas? É porque nós devemos nos lembrar que também no Apocalipse tem cartas de Jesus às igrejas. E aquelas igrejas estavam com um problema. Tem elogios para elas, mas tinha problemas que precisavam resolver. Um dos problemas era voltar ao primeiro amor. Então, aquela igreja na luta, já na década de 90, tinha que ser alertada pelo próprio Senhor Jesus a voltar para o primeiro amor. Será que eu e você precisamos ser lembrados disso? Voltar às práticas das primeiras obras. Tem uma canção linda, eu quero voltar ao primeiro amor. E aí ele termina, eu quero voltar a Deus. É isso. Porque a gente vai aprendendo, irmãos, no dia a dia, a viver a vida cristã, e nós corremos o risco, vê se isso acontece com você também, pode ser que só comigo aqui, mas nós corremos o risco de colocar no automático. Eu sei que é assim, eu sei que é ler todo dia, eu sei que é orar todo dia, eu sei que é ir aos cultos da igreja onde eu congrego. Vocês estão entendendo? Se nós botarmos isso no automático, nós temos que ser lembrados e sacudidos por essa verdade. Voltem às práticas das primeiras obras. Voltem ao primeiro amor, que é fazer essas mesmas coisas, mas com o coração totalmente inclinado. Então, a igreja continuou precisando de liderança. Agora, essa transição para esses primeiros, esses líderes próximos são aqueles que tiveram contato com os apóstolos, ou contato com alguém que teve contato com os apóstolos. A gente vai falar sobre uma classificação interessante de 3 categorias: os pais apostólicos, os pais apologistas e os pais teólogos, divididos assim, e eles estão mais ou menos numa ordem cronológica. É claro que não é precisa essa ordem, mas é mais ou menos. E por quê? Porque essa era a necessidade da igreja. Você confia que Deus é poderoso para trazer para a igreja aquilo que ela tem necessidade? Olha que coisa poderosa que eu ouvi no outro dia, que eu li no outro dia. Eu acho que eu já mencionei isso aqui. Eu mencionei isso, com certeza. Ele disse, alguém o desafiou dizendo, quer dizer, tentando constrangê-lo, você conseguiria passar pelas mesmas coisas que o apóstolo Paulo passou? Ele disse, eu sirvo ao mesmo Deus de Paulo. Se Deus me permitir passar pelas mesmas dificuldades do apóstolo Paulo, Ele me dará a mesma condição que deu para o apóstolo Paulo. Vocês entenderam? Então, Deus vai suprindo a igreja. Lembra daquela palavra que diz que Ele não nos deixará passar por provas além daquelas que podemos suportar. Então, Ele conhece o nosso limite. Irmãos, que na verdade tem coisas que a gente acha, eu não conseguiria passar por isso. Aí a gente descreve, não é assim? E às vezes em algum momento da nossa vida a gente passa exatamente por aquilo e a gente se surpreende. Deus está me dando graça para passar por isso, porque Ele é poderoso para cumprir sua própria palavra. Então, nesse momento da vida da igreja, por exemplo, essa classificação em que primeiramente são os pais apostólicos, a igreja tinha necessidade disso naquela hora. E Deus proveu isso, que ela tinha necessidade. Então, eu vou citar aqui, mais ou menos, vamos imaginar assim, de 95 a 150, esse período desses pais apostólicos. E eu vou ler aqui alguns dos nomes, tá bom? Então, 3 nomes. Clemente de Roma. Esse aqui, o bispo de Roma, também ficou conhecido por ter exortado a igreja de quem?
De onde? De Corinto. A igreja de Corinto continuou tendo necessidade de ser exortada. E há uma carta, né, desse bispo para a igreja de Corinto, para tratar seus problemas de divisão. Lembra que o apóstolo Paulo já tinha tratado sobre isso lá em Corinto? Quem vocês pensam? Paulo morreu por vocês? Pedro morreu por vocês? Quem é Apolo? É Cristo. Lembra? Paulo falando isso, mas a igreja continuou precisando. Aí temos a tendência de fazer julgamentos, mas eu pergunto, eu mesma não preciso repetidas vezes ouvir do Senhor determinadas coisas, sobre determinados temas que a gente não consegue assimilar na primeira vez que a gente ouve? Então, a igreja de Corinto a mesma coisa, como eu e você. Então, o Clemente de Roma escreveu para a igreja de Corinto. O outro Inácio, ele foi bispo na igreja de Antioquia. Essa palavra mesmo, de pouco tempo para cá temos ouvido essa palavra, bispo, porque as igrejas ultimamente, né, chamam pastores também de bispos. Mas há aquele certo preconceito no nosso coração, porque também essa palavra estava associada à igreja romana. Mas os bispos são da igreja católica, ok? Como já falamos nas outras aulas. Então, foi bispo, esse Inácio foi bispo da igreja de Antioquia, da Síria. Nós sabemos muito sobre essa igreja no Novo Testamento. A liderança forte que essa igreja tinha e a obra missionária que essa igreja fez, inclusive vivendo uma vida de oração tão intensa e dedicada, que a Bíblia diz que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária e a liderança da igreja os enviou. Olha que coisa tremenda. Eles estavam atentos, né? Se dedicando ao ensino, se dedicando a santificar-se, né? A consagrar-se, e aí o Espírito podia falar àquela igreja e a igreja obedecer. E ele foi então, o Inácio foi bispo nessa igreja, Antioquia da Síria. Ele escreveu uma série de cartas nas quais ele exaltou a necessidade da liderança e da unidade da igreja. Essas necessidades são reais até hoje? Aí você pensa, não, Vera, mesmo com as nossas lutas nós somos unidos. Quando alguém tem uma necessidade, nós nos esforçamos, nós suprimos. Quando há alguma necessidade, nós nos esforçamos para ajudar-nos uns aos outros. Mas, irmãos, a igreja de Cristo é somente a Igreja Batista Betel? Não, porque a igreja de Cristo está espalhada em toda a terra. Então, quando a gente fala sobre necessidade de unidade da igreja, é um esforço, irmãos, é um esforço enorme para se conseguir isso. Vou dar um exemplo. O pastor Samuel está no Copenf desde o início do ministério. Desde o início do ministério. Irmãos, semana após semana, eles se reúnem e passam a parte da manhã da quinta-feira juntos. Semana após semana. Vocês acham que isso é uma coisa fácil? Não é. Desculpa. Não estão. E eu vou dizer por quê. Porque cada igreja local tem tanto desafio que o pastor se consome com as necessidades da própria igreja local que ele atende e ele não consegue dar um passo além das suas próprias lutas para caminhar com outros que também estão em lutas. Toda vez que nós somos convidados para ir em algum lugar, eu sou testemunha. O pastor Samuel fala do Copenf. Convido o pastor para o Copenf. Anima a ir para a reunião do Copenf. Irmãos, o Copenf, falando claramente, não faz nada pela igreja local. Por exemplo, pela Igreja Batista Betel. O que o Copenf pode fazer? Então o pastor Samuel não vai ao Copenf esperando daqueles homens nenhuma ajuda para a igreja local que ele pastoreia, mas ele está lá só para andar com aqueles homens. Vocês estão entendendo?
E qual é o resultado de andarmos com outras pessoas? Esforça-te! É como se um catucasse o outro. Vai, você aguenta mais um pouco? Nós estávamos listando essa semana lá em casa, no nosso momento, né, de orarmos juntos, as lutas pelas quais esses homens lá estão passando, tanto lutas pessoais, com suas famílias e com a igreja local. E, irmãos, cada um tem sua luta. Então, não podemos ir a esse tipo de reunião e a esse tipo de ajuntamento esperando benefício pessoal para o trabalho que eu estou fazendo na igreja local, mas esperando ajudar alguém, sabendo que em troca será ajudado por alguém, no sentido da vida pessoal. Vocês estão entendendo? Agora, eu vou dar a oportunidade já para o pastor, mas eu quero lembrar os irmãos, essa frase a gente fala muito. Se você quer ir mais rápido, vá sozinho. Mas e se você quer ir mais longe? Vá acompanhado. Então a pergunta é essa: a igreja tem que ir rápido ou tem que ir longe? A nossa caminhada com Cristo é a galope ou é rumo à eternidade, portanto vai durar até o momento que Jesus voltar? Vocês estão entendendo? Então temos que andar juntos. Isso é fácil, irmãos? Não é fácil. Então Inácio estava ajudando e ministrando e escrevendo cartas, que era a ferramenta que ele tinha para ajudar a igreja a andar em unidade. É a mesma coisa que nós. Eu quero, quando terminarmos esse tempo aqui hoje, a gente saia com essa convicção: nós somos a igreja de Jesus Cristo tal como essa que estava aqui no primeiro século. E as necessidades e virtudes desses homens aqui são as mesmas que temos no nosso meio hoje. Pois não, pastor, pode falar. Uhum. Sim. Sim. Uhum. Sim. 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 Amém. Vamos juntos, né? Você está ali firme. Não é. Todos nós que vamos lá, sim. Sim, que vale a pena, né? Desacelerar um pouquinho e manter essa agenda nessa data. E aí eu vejo Samuel sempre estimulando, mas é essa questão, essa coragem para não fazer outra coisa na quinta-feira pela manhã, mas para estar lá com eles. Eu admiro isso muitíssimo. Então, o Inácio estava fazendo isso, né? E por causa disso, dessa unidade, Deus já usou para interferir em algumas coisas que estavam para acontecer na cidade. Isso não agora. Governos anteriores. Sim. Porque agora é o prefeito, não, nem foi agora. Governos anteriores. Coisas que ficamos sabendo que nós agimos, né, debaixo de oração, de coisas que trariam danos para a nossa cidade espirituais, e que Deus usou o poder. Glória a Deus. Glórias a Deus. Porque na unidade Deus opera, né? Na unidade Deus opera. E a cidade é abençoada, né? E isso aconteceu demais aqui nesse período
da igreja também. Sim. Que a nossa cidade ela fica coberta o ano inteiro. É verdade. Com oração. Então, cada igreja tem o seu turno. Então, há uma cobertura espiritual sobre a igreja e sobre a cidade. Sim. Falando especificamente sobre a cidade. Então, a programação do óleo, tudo isso são coisas importantes e que Deus vem agindo em Nova Friburgo por causa desses movimentos de oração e da unidade da igreja através. Sim. E vocês já se deram conta disso? Que a nossa cidade está 365 dias, 24 horas por dia, debaixo de intercessão da igreja? Porque quando a gente faz o nosso relógio de 24 horas de oração, 7 dias por semana, 3 semanas seguidas, nós estamos fazendo isso no nosso turno. Mas todas as semanas, as igrejas do Copenf apanham esse compromisso. Então, cada igreja faz seu turno de 3 semanas. Nossa, em abril, né? Então, o ano inteiro. Eu não sei se tem muitas cidades com isso, mas aqui nós estamos. Isso fruto desses homens andarem juntos, né? Porque se não andassem juntos, nós não conseguiríamos fazer sozinhos. Outras igrejas, por maiores que sejam, não conseguiriam também. Mas juntos a gente pode muito mais. Por isso o interesse, né, da igreja de caminhar juntos. O Inácio, ele foi martirizado também, né, um mártir da igreja. Algumas tradições dizem que Inácio foi separado para o ministério pelo apóstolo Pedro. Lembra que eu estou falando dos pais apostólicos, né? E o outro é Policarpo, que é bispo de Esmirna. Tem muita coisa linda sobre esse homem. Ele era discípulo do apóstolo João, tá bom? Então, a gente acaba tendo bastante coisa. Ele escreveu uma importante carta a uma igreja de Filipe, que Paulo também escreveu para essa igreja, nós temos registrado na Bíblia, né? Ele escreveu essa carta na primeira década do século II, lembra? 100 e. Policarpo escreveu para a igreja de Filipe. Ele também ficou muito conhecido na história da igreja pelo seu martírio em 155. Eu quero ainda falar mais que quando ele foi queimado, preso a uma estaca, enquanto declarava através de louvores que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Eu me lembro que foi chocante, né, Natália? Natália falou assim, olha isso e aquilo outro, a respeito desses homens e mulheres que viveram o martírio firmes. Homens dos quais o mundo não era digno. Esses homens, além disso, eles também fizeram citações dos escritos do Novo Testamento, mostrando que já naquele tempo os livros neotestamentários eram recebidos pelos crentes, né, esses livros do Novo Testamento, como que possuindo autoridade divina para regular a vida cristã, ainda que não estavam os 27 livros do Novo Testamento. Como a gente tem hoje, a igreja já os recebia como autoridade canônica, ou seja, já é regra de fé e de prática. Outros escritos da época dos pais apostólicos são o Pastor de Hermas e o Didaquê, mas não tem autores conhecidos, esses dois materiais que ainda existem até hoje. Claro que não o original, né, irmãos? Cópia, como os irmãos sabem que funciona. Os outros pais, os próximos agora, pais apologistas, ou seja, havia essa necessidade de defender a igreja contra as heresias. Então, esses homens, né, eles ajudaram a igreja nesse sentido. Os apologistas foram aqueles líderes da igreja que tiveram em seus ministérios o grande objetivo de defender a fé cristã. Naquele tempo, as verdades bíblicas começaram a ser atacadas ferozmente pelas heresias. Eu pergunto, hoje é diferente? Não, eu já mencionei várias heresias do nosso tempo e que a gente tem que estar firmado. Onde que a gente está firmado? Na palavra e nos materiais que hoje nós temos acesso. Mas quem primeiramente começou a fazer a defesa da fé? Esses homens, né? Esses pais apologistas. Tanto, eu já até falei isso aqui, tanto os problemas internos quanto externos da igreja, né? Eles começaram então a
a falar sobre isso, né? Os conceitos errados do gnosticismo, maniqueísmo, neoplatonismo, o marcionismo, ebionismo, montanismo, tudo isso estava lá dentro da igreja, cada um desses ismos com os seus problemas, com as suas heresias, né? E os apologistas combatendo, usando as escrituras para mostrar, isso está errado, isso aqui, né? Não é palavra de Deus, não é propósito de Deus para a vida da igreja, porque a Bíblia diz assim, né? O Velho Testamento. E os apóstolos escreveram assim, nos evangelhos Jesus disse assim e combatia essas heresias, como a gente já mostrou, como a teologia foi sendo produzida, né, nesse começo da igreja cristã. O período dos apologistas, como pais da igreja, durou em torno do ano 150, né, ao ano 300, que aí depois os irmãos já sabem, 300 e pouco já começamos a estar liberados, né, e até teve aquele primeiro concílio, e foi uma coisa maravilhosa que aconteceu, essa liberdade para a igreja viver a sua vida. Os principais apologistas são, olha, Justino Mártir, por causa do nome, você já sabe o que aconteceu com ele. Então, por causa do Justino, que se tornou um mártir, né? Ele foi uma pessoa versada em muitas filosofias, mas que encontrou a verdade nas Escrituras. Irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. Quantas pessoas já foram salvas por causa da palavra? Ela encontrou salvação na leitura do texto sagrado, ou porque ouviu alguma parte do texto sagrado, ou porque alguém estava explanando a respeito do texto sagrado. É pela palavra que vem a fé, e então nos rendemos a Cristo. Depois de sua conversão, ele dedicou a sua vida a apresentar a superioridade do cristianismo sobre qualquer filosofia ou religião. Irmãos, nós temos muitas filosofias no nosso tempo, muitas filosofias no nosso tempo, mas nenhuma filosofia é capaz de responder à real necessidade da alma do ser humano. Só Cristo. Só Cristo. Então, as filosofias têm coisas boas em cada uma delas, mas para a salvação nenhuma delas é suficiente. E ele se dedicou então a mostrar que Cristo é o melhor, né? E obviamente foi martirizado porque não negou sua fé em Cristo. O outro é Irineu de Lyon, um grande defensor da fé cristã diante dos ataques do gnosticismo. Irineu foi martirizado por causa da sua fé, provavelmente no início do segundo século, então 100 e ainda alguma coisa, 100 e. Orígenes é um outro apologista, ele nasceu e cresceu no importante centro teológico que é Alexandria, a gente falou bastante sobre essa cidade no norte da África, e nos últimos anos da sua vida ele viveu em Cesareia. Orígenes tinha um comprometimento muito grande com a suficiência das Escrituras. A pergunta é, para a igreja de 2023, as Escrituras são suficientes? A resposta tem que ser sim. Categoricamente, sim. A pergunta segunda que vem, tem sido? Ou a igreja, quando eu falo a igreja, irmãos, não adianta a gente, vamos tirar a igreja de Betel daqui, porque somos a igreja de Jesus, tá? Somos um. É uma verdade incontestável, nós somos um. A igreja tem tido coceira nos ouvidos. Lembra que Paulo falou isso para Timóteo? Desejosos de ouvir aquilo que acalenta o coração em meio às lutas de hoje em dia. Então, a coceira no ouvido para querer ouvir o que quer ouvir, faz ouvir o que quer ouvir. E, na maioria das vezes, são coisas que contrariam a palavra. O Orígenes estava trabalhando a respeito disso, suficiência das Escrituras, né? E tem uma ferramenta que ele desenvolveu para estudo bíblico, essa obra foi chamada Exapla. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é tão interessante imaginar que esses homens, irmãos, com as ferramentas que eles tinham, produziam coisas tão tremendas, né? Que é basicamente uma versão do Antigo Testamento que trazia o texto hebraico acompanhado de sua transliteração em caracteres gregos e mais 4 traduções gregas. Orígenes também foi severamente perseguido por causa da sua fé. E agora, por último, vamos encerrar a aula falando sobre os pais teólogos. Por quê? Primeiramente, esses pais apostólicos, depois esses que nos ajudaram, né? Ajudou a igreja a defender a sua fé, os apologistas, e agora esses aqui para
desenvolver a teologia, o estudo sobre Deus. Lembra que eu falei para os irmãos os concílios? O que eram os concílios? Eram reuniões desses bispos, dessa liderança da igreja do mundo inteiro, sobretudo do mundo romano, para decidir coisas que estavam trazendo problema para dentro da igreja. Primeiramente, Cristo é uma criatura do Senhor, ainda que seja superior, ele não é Deus. Não. Cristo é Deus, Filho eterno, da mesma essência. Lembra o credo? Depois, sobre o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus, ele é pessoal, ele é pessoa e é Deus. Até foi criado o termo Trindade. Essa palavra não existia e foi criado por um homem cristão, um dos pais da igreja. Então, esses homens foram criando, desenvolvendo a teologia. E os concílios trabalhavam essas questões, né? Eu até falei a respeito do credo que diz a Santa Igreja, não, a Santa Igreja. Isso cria na gente aquele, ai meu Deus, né? Que a gente tem os preconceitos, lembra? Do romanismo. Mas a igreja realmente é santa, é mãe mesmo, né? Depois, a respeito da Maria ser a mãe de Deus, lembra? Eu falei sobre isso no concílio. Mas espera lá, qual é essa teologia que eles estão desenvolvendo? Não é que a Maria é a mãe do Deus eterno. É porque dentro da Maria, Jesus Cristo já era 100% homem e 100% Deus. Era o Verbo eterno encarnado no ventre de uma virgem, uma adolescentezinha de Israel. Então, a gente vai vendo essa necessidade de ter teologia sendo desenvolvida nesse momento da igreja. Então, esse grupo de pais da igreja, entre 300 e 600 depois de Cristo, os cristãos começaram a pensar teologicamente, de forma mais sistematizada e com uma análise teológica bem mais definida. Naquele tempo, ensinos perigosos que atacavam principalmente a divindade de Cristo. Eu falei para os irmãos que a sequência do terceiro, quarto, quinto, sexto concílio era ainda trabalhar essa questão a respeito da divindade de Cristo, porque era um assunto problemático. Eu falei isso para os irmãos, por que isso aconteceu? A teologia diária em que Cristo não é Deus, é apenas uma criatura, é mais excelente, tal. Isso no concílio foi resolvido. Mas lembra, eles foram expulsos do império e levaram essa ideia. Eles levaram o cristianismo com esse entendimento diário. Quando os bárbaros vêm e atacam o Império Romano e vão invadindo o Império Romano e se apossando de parte do Império Romano, eles são bárbaros porque quem escreveu a história é romano, certo? Mas na verdade são cristãos que estão vindo. Agora, qual é o entendimento deles a respeito de Cristo? Qual é o evangelho que eles ouviram? O evangelho ensinado por Ário. Ou seja, eles voltam para o Império Romano trazendo o arianismo de novo. E aí a igreja tem que continuar trabalhando essa questão. Entende isso, irmão? Só para a gente entender por que a igreja fica em cima disso, trabalhando isso e defendendo a deidade de Cristo. Então, os teólogos, vou citar aqui 3, eles foram verdadeiros gigantes na exposição das doutrinas bíblicas. Atanásio foi um deles. Foi um exímio defensor da divindade de Cristo contra a heresia de Ário. Ele alegava que Jesus não era Deus, já falei isso aqui, mas Atanásio foi tremendo na defesa. Na aula da semana que vem, eu preparei... Gente, é tão maravilhoso ler sobre esse homem aqui, uma coisa tão linda, por causa do relacionamento dele com a igreja. Porque como eu faço parte da liderança de uma igreja local, isso me comove profundamente. Quando esses homens criam, estabelecem um vínculo profundo com a igreja local que ele lidera, com o rebanho que Deus deu. Porque isso mexe comigo. Porque é muito fácil, irmãos, pensem nisso. É muito fácil você criar um distanciamento
Tanto que a igreja, ao longo dos séculos, criou isso, né? Aqueles que são da liderança, num determinado patamar, e aqueles que não são da liderança, noutro patamar, como se tivessem duas categorias de cristãos. E não há isso. E quando alguém da liderança da igreja estabelece esse vínculo profundo com a sua própria comunidade e vive em função de alimentar essa comunidade, e a comunidade respeita isso e devolve isso em cuidado e em respeito, isso me toca profundamente. E esse é um dos homens que viveu isso no seu tempo. Depois, na semana que vem, eu trouxe um material bem lindinho, com imagem, né? Dei até uma palhinha aqui, o Juan me ajudando para ver o tamanho da fonte, vai ter que ser bem maior do que eu coloquei, ou seja, vou ter que falar mais e vai ter menos coisa na tela. Mas vai dar certo. E aí eu trouxe, esse homem vai estar na aula da semana que vem, Atanásio. Outros homens aqui, chamados os 3 capadócios, eles foram tremendos em desenvolver teologia, e eu vou falar sobre eles na semana que vem, pinceladamente. Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, meu Deus, e Gregório de Nissa. Esses 3 da Capadócia, tremendo aquilo que eles fizeram pela igreja dos primeiros séculos. E por último, então, a gente ouve mais falar sobre esse, que é o Agostinho, né? Ele foi bispo de Hipona e reconhecido justamente como um dos maiores teólogos da história do cristianismo. Também vai ter imagem dele. Claro que, irmãos, não é foto, né? É como imaginaram ser esses homens. Vai ter essa imagem. Outra coisa para, tipo assim, olha, isso aqui é a primeira parte da aula da semana que vem, né? As muitas vidas que fizeram a diferença em seu tempo, as quais não devemos e não podemos ignorar. É essa a aula da semana que vem. Obrigada, Juan. Espera lá, como é que era o que eu ia falar? Não era mais sobre o Agostinho? Tá, depois eu me lembro o que eu ia falar. Oi? Tá. Por que nós devemos reconhecer os pais da igreja? Primeiro, por causa do nosso preconceito, a gente não conhece, não estuda sobre eles, não vê material sobre eles, então a gente não sabe o que esses homens fizeram que tem efeito real na nossa vida hoje. E outros nem mesmo sabem que esses homens existiram, né? Vivem apenas com a realidade da igreja local, onde congrega. Frequentemente, essas pessoas alegam que eles eram padres e que não fizeram nada de bom para o cristianismo. Aí, de novo, a gente volta. O preconceito com a própria palavra padre, por causa do romanismo. Mas padre quer dizer pai, e eles foram chamados e reconhecidos como pais da igreja. Lembrei o que eu ia falar. Outra fonte dos nossos preconceitos é porque esses homens são adorados no romanismo. Eles são, quando a gente diz santos, para nós tem um sentido essa palavra, no romanismo tem outro sentido. Para nós quer dizer consagrado a Deus, viver uma vida santa, devotada ao Senhor, separados para Deus. Para o romanismo quer dizer digno de adoração, que eles não dizem isso, eles dizem que é digno de veneração. Mas adorar, eu já ensinei aos irmãos, que é adorar? Se curvar, e eles se curvam. Você reconhece a deidade de Cristo, do Espírito Santo e do Criador eterno, e você pede a eles o que você precisa. No romanismo se pede aos homens. Eu ouvi uma coisa, uma pregação de um padre católico, e ele dizia o seguinte: a minha igreja, a minha religião, ela não é soberba? Eu sou orgulhoso, eu tenho soberba, mas a minha religião não é, porque ela ensina, olha bem, que nós dependemos uns dos outros. Por isso nós fazemos diferentes desses que vieram da reforma, porque estava atacando exatamente porque estava no período da reforma, né? Porque eles se acham independentes e acham que não precisam de ninguém, mas nós sabemos que nós dependemos dos santos, por isso pedimos a eles:
Vocês entenderam como que inverte? É algo absurdo, é heresia você se curvar diante de alguém, fazer desse alguém um Deus. Mas eles dizem que isso que nós fazemos é porque somos orgulhosos e achamos que não dependemos de ninguém. Mas nós declaramos, nós dependemos de Cristo. Somente Cristo. Amém, queridos? Finalizando então. Em primeiro lugar, no tempo dos pais da igreja, a igreja ainda estava unificada. Lembra? Era a igreja católica. Era essa igreja universal, uma igreja única. Depois nós já falamos, né, sobre os cismas, as divisões que foram acontecendo. Primeiramente, essa igreja católica se dividiu, né? E depois ela vai se dividindo, até nos nossos dias. No nosso meio, que lá em 1517, o grande cisma, né? E o romanismo continuou e os reformados separadamente seguiram. Então, nessa sequência de evangélicos, nos nossos dias, como é que acontece essa divisão? Quem pode me falar? Mais normalmente, assim, uma coisa mais corriqueira, como é que acontecem as divisões? Uma coisa assim simples, do dia a dia, que a gente vê. As divisões que acontecem dentro da igreja evangélica. Isso. Questões teológicas nesse caso. Isso. Vocês estão percebendo? Questões profundas e questões rasas. Olha só, um exemplo. Essa questão, batismo é por imersão? Aspersão? A igreja primitiva não estava discutindo isso. Fazia dos dois jeitos. Não estava discutindo isso. Tanto que eu e você, que cremos que o batismo deve ser por imersão, porque ele significa morte, portanto ninguém é enterrado com um punhadinho de terra, argumentamos dessa maneira, não é assim? Nós aceitamos que se uma pessoa está severamente acometida de uma enfermidade, que ela pode ser batizada por aspersão. Vocês estão entendendo? Então, essa é uma questão mais profunda, mais séria. Mas eu vou dizer um outro exemplo. Pastor, eu tenho chamado ao ministério pastoral. E o pastor não reconhece o ministério pastoral naquela pessoa. Então o pastor diz, senta no banco, irmãos, e começa a trabalhar dentro das ações da própria igreja local, e Deus vai confirmar isso no meu coração também. Se já falou contigo, vai confirmar no meu também. Estou exercendo o papel de liderança sobre você. Uma semana depois, a pessoa não se aguenta. Não é assim? Vocês já ouviram sobre isso? E ela sai, e ela encontra alguém que impõe as mãos sobre ela, e a estabelece como pastor, como bispo, e até como apóstolo. E ela abre a próxima igreja. Então, as divisões vão acontecendo pelas coisas boas e coisas ruins, porque tem pessoas que são enviadas para começar um trabalho da igreja ali também, e a igreja vai crescendo. Então, não é toda vez que nós vemos um novo grupo reunido que o nosso coração se alegra, porque muitas vezes eles são reunidos em rebeldia. E nisso o nome de Deus não é glorificado. Então, há divisões na igreja, mas isso não agrada ao Senhor. Acontecia no passado e acontece agora. Quando é que não haverá mais essas divisões na igreja? Quando o Senhor nos levar a todos para a eternidade, vier buscar a sua noiva, que Ele está adornando, Ele está preparando. E um dia chegaremos à estatura de varão perfeito. Até lá, nós vamos ser, irmãos, tentados aqui e ali, e os problemas vão acontecendo, e no nome de Jesus, nós vamos nos permitir ser corrigidos. Amém, queridos? Baseados na Escritura. Porque assim que está escrito, aí a gente vai se rendendo. Vamos lá.
Naquele período a igreja ainda não estava estruturada, já falei sobre isso. Em segundo lugar, todo cristão verdadeiro jamais negará que a Trindade, presta atenção nessas questões aqui, ó. Nós não podemos negar, cristão verdadeiro não nega isso, ó. Trindade, salvação pela graça, a realidade das duas naturezas de Cristo, 100% Deus, 100% homem, a pessoalidade do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é uma pessoa, não uma força, a suficiência da Escritura, sola Escritura. Essas são doutrinas centrais para a fé cristã, e nenhum cristão verdadeiro nega isso, mas foram exatamente os pais da igreja que desenvolveram essas doutrinas a partir das verdades bíblicas. Então, rejeitar a contribuição desses homens é o mesmo que rejeitar todo o corpo teológico e toda a teologia sistemática que temos hoje. Você vai na biblioteca aqui da igreja, que é uma biblioteca pequenininha, tem tanto material de teologia sistemática. Vai lá, para você dar uma olhada. Passa lá hoje antes de você ir embora. Que coisa maravilhosa. Mas aquilo lá foi desenvolvido em cima de coisas que esses homens trabalharam arduamente, né? Inclusive muitos deles se tornaram mártires. Terceiro lugar, os pais da igreja não eram perfeitos. Você sabe disso já? Porque eles eram gente, homens. Então, eles eram imperfeitos. As obras que eles produziram também não são infalíveis. Tem coisas excelentes, mas também tem coisas difíceis ali. Coisas que eles ainda não tinham alcançado com clareza alguns pontos. Isso foi sendo construído, porque apenas a Bíblia é perfeita e infalível. Apenas a Bíblia é inerrante e apenas a Bíblia é autoritativa. Os pais da igreja eram homens como nós, sujeitos às mesmas falhas que nós. Inclusive, alguns de fato chegaram a falhar de forma grave. Mas em sua providência, olha só que interessante isso aqui, Deus usou esses homens para instruir o seu povo durante os primeiros séculos da igreja cristã, mostrando que realmente o sucesso da obra de Deus não repousa sobre as habilidades dos homens. Isso funciona até hoje? O sucesso da obra de Deus não é de acordo com a habilidade dos homens, mas é sobre sua graça soberana. É sempre a graça de Deus. Portanto, se por um lado jamais devemos olhar para os pais da igreja como algum tipo de idolatria, como no romanismo se faz, por outro lado, nós não podemos nos esquecer que esses homens piedosos foram levados à morte por sua fé em Cristo. Eles dedicaram suas vidas à causa do Evangelho e ao ministério de auxiliar outros cristãos a estarem preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que há neles. Eu quero, então, finalizar lendo o texto da primeira carta de Pedro, no capítulo 3. A partir do 13 agora, nós lemos o 15. Olha como Deus estava usando Pedro para nos dar suporte para vivermos o que íamos viver como igreja. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? A teologia da felicidade pode pegar essa parte desse versículo e desenvolver uma falsa teologia, certo? Pedro está dizendo, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Então, se eu faço o bem, não serei maltratado. Se pegar apenas essa parte do versículo. Mas, o versículo 14 diz, mas, mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Viram como mudou a coisa? Vocês acham o quê? Os pais da igreja tinham conhecimento dessa carta de Pedro ou não tinham? Eles faziam o bem. Pedro disse, quem que vai maltratar vocês se vocês fizeram bem? Mas, se vocês forem maltratados, mesmo assim vocês são bem-aventurados, mesmo assim vocês são felizes. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Vocês viram o perigo de um pedaço só, um texto só, um versículo só? Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com arrogância, com prepotência, porque é assim que é o certo.
A teologia do coach está ensinando mais ou menos isso, não é assim? Levantam o nariz e saibam que vocês são os caras, não é? Não, Pedro está dizendo assim, façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for a vontade de Deus, Deus me ama e quer que eu seja feliz. Não é essa a teologia da felicidade? Olha o que Pedro está ensinando, e nossos pais sabiam disso aqui claramente. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Amém, queridos? Eu quero sugerir então aos irmãos que leiam a sequência da carta de Pedro, de preferência ler a carta inteira, né? Porque o que Deus quis falar com a igreja usando Pedro nessa primeira carta, estava na carta inteira. Mas se você não puder, pelo menos essa sequência desse texto, e nós vamos orar, irmãos, que Deus nos ajude a sermos dignos do Evangelho, a viver uma vida digna do Evangelho, a viver de uma maneira em que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Se estivermos em lutas e provações, honrarmos a Cristo. Se estivermos vivendo em abundância, honrarmos a Cristo. Se houver fartura, honrarmos a Cristo. Se houver em alguma área alguma falta, honrarmos a Cristo. Lembrando que o pastor nos ensinou no outro dia, o Senhor é o meu pastor e não faltará. Ele não nos faltará. O próprio Deus não nos faltará. Amém? Vamos orar? Você pode